Continuando a nossa aula de matemática financeira, agora nós vamos aprender sobre aumentos e descontos sucessivos. O que foi que eu defini? Quando é que ocorre aumento e desconto sucessivo? Ocorre quando o mesmo produto ele sofre muitas variações de preço em um intervalo de tempo. Foi como eu citei na nossa primeira aula. Vamos supor que o preço da gasolina ele aumenta e diminui o seu valor durante um ano, várias vezes. Então, para mim calcular o valor final, eu preciso saber sobre aumento e desconto sucessivo. É quando o mesmo valor ele vai sofrendo muitas variações durante um tempo. Claro, essas variações elas podem ser positivas de aumento ou negativas de desconto. Mas como é que nós vamos calcular? Como é que nós vamos calcular o aumento e desconto sucessivo? Da seguinte forma. Seja V0 o valor inicial do produto. E seja VF o valor final que ele vai ter. E seja I1, I2 até IN, todos esses valores Is sendo taxas de variação. Professor, o que são essas taxas de variação? São as taxas de aumento ou de desconto em porcentagem. 10% de aumento, 6% de desconto e assim sucessivamente. Então, seja V0 o valor inicial, VF o valor final e esses valores Is como sendo as taxas de variação. Então, se eu quero saber o valor final de um produto, é como se eu generalizasse aquela fala de valor de atualização. Fator de atualização nós só temos até essa primeira parte, que está aqui demonstrado, né? Mas no aumento e desconto sucessivo é como se eu generalizasse para várias taxas ao mesmo tempo. Então, o valor final vai ser o valor inicial multiplicado por 1 mais ou menos a primeira taxa, depois vezes 1 mais ou menos a segunda, até chegarmos à última. Professor, eu não entendo por que existe mais ou menos. Recapitulando. Mais ou menos vai existir porque o mais a gente utiliza quando tivermos um aumento e o menos quando nós tivermos um desconto. Tá ok? E aqui cabe uma observação muito importante. Taxa equivalente. O que é essa taxa equivalente? Como eu falei para vocês na primeira aula, a taxa equivalente é aquela taxa que ela representa todas as outras juntas. Então vamos supor que um determinado objeto aumente em 10%, depois aumente em 5%, depois aumente em mais 10%. Aí todo mundo pensa, não, então ele aumentou 10 mais 5, então aumentou 25%. Errado, porque taxa equivalente é taxa sobre taxa. É como se a porcentagem estivesse sendo calculada em cima sempre de valor novo. Ela não é constante, ela não é linear. Como ela não é linear, é sempre taxa em cima de taxa, é um valor exponencial. Ela vai crescendo muito com o passar do tempo. Então significa que para mim calcular a taxa equivalente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto dessas variações. Da primeira variação, da segunda variação, da terceira variação e assim por diante. Eu faço o produto de todas as variações e no final diminuo de 1. E eu encontro a taxa equivalente. Quando a gente for colocar nos exemplos, vocês vão entender como é que funciona bem facinho a taxa equivalente. Então, primeiro exemplo que nós vamos ver agora. Bom, como eu falei para vocês, o exemplo que nós veremos agora é de como a gente utiliza o conceito de aumento e desconto sucessivo. Então vamos à seguinte proposta. As ações de uma empresa custavam R$ 7.500. Bom, para quem não sabe, a ação são os valores que uma empresa tem na Bolsa de Valores. Então, significa que uma empresa ela tinha suas ações na Bolsa de Valores e o valor dessas ações era de R$ 7.500. Durante 6 meses, teve a seguinte variação de preço. Então, as ações da empresa custavam R$ 7.500 e durante 6 meses houve essas 6 variações que nós veremos agora. Primeira variação foi um aumento de 25%. Na segunda variação foi um desconto de 17%. Na terceira variação foi um desconto de 18%. Na quarta variação foi um aumento de 42%. Na quinta variação foi um aumento de 22%. E a última variação foi um desconto de 10%. Então, a pergunta é, calcular o valor final das ações. Então, se antes as ações valiam R$ 7.500, quanto é que vai valer agora as novas ações da empresa? Então, lembra que eu falei, quando nós temos um aumento,
nós somamos. Como nós temos um desconto, nós diminuímos. Então, pegando os valores decimais dessas ações, dessas porcentagens, nós vamos ter 1 mais 0,25, que é o aumento, 1 menos 0,17, que é o desconto, e assim por diante. 1 menos 0,18, 1 mais 0,42, 1 mais 0,22 e 1 menos 0,1. Lembrando que toda vida que nós temos um aumento, a gente soma, e quando nós temos o desconto, a gente diminui. Pegando os valores das somas, 1,25, 0,83, 0,82, vezes 1,42, 1,22 e 0,9, multiplicando pelo valor inicial, que é 7.500, nós vamos obter como resposta R$ 9.948,42. Então significa que nesse período de 6 meses, essa variação de preço das ações teve como valor final R$ 9.948,42. Tá? Aí vem aquela observação. Professor, o que é que o senhor fez? Eu simplesmente, gente, calculei a variação do preço em conjunto de todas as ações. Ou seja, depois de todas as 6 variações que nós tivemos, eu quero calcular justamente o valor final das ações. Eu só fiz generalizar o que vocês já aprenderam em valor de atualização. Em valor de atualização a gente não faz dessa forma, só que agora eu vou fazer em conjunto para as outras porcentagens. Então o valor final, R$ 9.948,42. Aí cabe a observação. Professor, qual é a taxa equivalente? A taxa equivalente é de 32,65%. Como é que o senhor calcula isso? Simples. Eu pego esses valores aqui, ó, que estão aqui dentro desses parênteses, multiplico elas e depois eu diminuo 1. Lembrando que eu tenho que diminuir 1 no final. Depois que eu pegar todos esses valores e diminuir 1, eu encontro 32,65%. Aí vem aquela pergunta. Professor, o que significa esse 32,65%? Gente, isso significa que, em relação a R$ 7.500, as ações tiveram um aumento final de 32,65%. Não é à toa que, se nós calcularmos R$ 7.500 mais os seus 32,65%, nós vamos obter justamente o valor final das ações, R$ 9.948,42. Agora, erroneamente, o que é que os estudantes fazem? Eles pegam e só fazem somar e diminuir os valores. E a gente vai ver que dá totalmente diferente. Olha como seria aqui, ó. Se nós tivermos aumento de 25, ficaria 25 menos 17, que dá o quê? 8. 8 menos 18, menos 10. Menos 10 mais 42 daria 32. 32 mais 22 seria 54. 54 menos 10, 44. Ou seja, a pessoa faria a conta com 44% e estaria totalmente errado. A resposta correta, 32,65%. Ok? Aí uma observação. Quando a taxa equivalente que nós calcularmos ela for positiva, significa que nós tivemos o quê? Um aumento. E quando ela for negativa? Aí nós teremos um desconto, tá? Aqui é só uma observação que vocês têm que fazer. Quando a taxa equivalente for positiva, que é o caso, nós temos um aumento. Quando ela for negativa, nós temos um desconto. Próxima aula, a gente vai aprender sobre lucro e prejuízo.